Olá, boa noite Gladys, Nishida, sejam bem-vindos. Flavinha, amiga espírita de roupa nova, não, de foto nova. Ah, que chique, gostei, Flavinha, ficou muito legal. Will, Ari, boa noite. Flavinha, não deu para assistir a sua live de hoje, estava fazendo uma palestra lá com a Babi, lá do Taperinha, depois tive que comer, então não deu para assistir, mas parabéns aí por ter retornado. Livânia, boa noite, quanto tempo, querida? Saudades de você também. Então, hoje estamos... Kátia, boa noite. Vou mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. Flavinha, então, parabéns pelo seu retorno, né? O bom filho a casa torna, né? Como a gente costuma dizer. Ah, por causa do cabelo curto. Você sabe, Flavinha, que eu preciso pegar uma foto legal, né? Dessas que eu estou fazendo live com óculos. Pode ser a de hoje também, alguma coisa assim. E pegar uma foto melhor assim, né? Para mudar. Aquela foto é mais antiga. Mas ficou legal. Gostei também que você cortou o cabelo para fazer doação. Isso é sempre bom, né? Quem chegou também aí? Maria Almeida, Valéria. Sejam bem-vindas. Então, vocês viram que eu já fiz nós conseguimos revelar o horário da live, né? Que estava uma indefinição da live da revelação. Então já está definido que a live da revelação, para descobrirmos quem será a pessoa que vai fazer a live do mês que vem do Refletindo com Amigos, será no próximo sábado, dia 23 agora, às 8 da noite, 20 horas. Eu vou abrir pelo meu perfil aqui, Reflexões Aloísio, e aí eu trago esta pessoa que vocês vão conhecer somente na hora. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo, você também. Então, somente na sexta-feira. E deixando bem claro a vocês, deixando bem claro que a Clara chegou, né, para fazer um trocadilho, para a gente perde a amiga, mas não perde a piada. Deixando bem claro que não é exigência, na verdade, assim, não tem nada dessa exigência. O João Carlos ficou preocupadíssimo, falou, nossa, mas que é alguma celebridade que você vai trazer para fazer a live? Eu falei, não, João Carlos, não é nada disso. Ele ficou preocupado. Falei, pode ficar tranquilo, João Carlos, é uma pessoa do bem. Daniele, boa noite. Gleison, boa noite, sejam bem-vindos. Silvia, boa noite a você também. Então, então já está definido, entrei em contato com essa pessoa, estávamos para definir o horário, então a live da revelação será no próximo sábado, dia 23, às 20 horas. Hélio, boa noite, seja bem-vindo. É cabelo novo. Não, cabelo é o mesmo, só foi cortado. Então é isso aí, né? Vamos lá, vamos fixar o comentário também. Fizemos uma live agora há pouco com a Babi, tá? O Gleison, Regina, boa noite. Angélica chegou também, boa noite. Eu perdi meu comentário, tá aqui, ó. Pronto. E fizemos uma palestra lá no Centro Taperinha de Jesus, Grupo Espírita, né? Lá de Recife, com a nossa querida Babi, e falamos sobre a paz do mundo começa em mim. Então, muito legal, inclusive baseada naquela música do Nando Cordel, Paz pela Paz. Então, aqueles que tiverem, eu perdi o comentário de novo, fixado, acho que agora vai estar certo. Então, aqueles que quiserem assistir, está disponível lá no IGTV, do Taperinha de Jesus, eu compartilhei também no IGTV e aproveitei e subi o vídeo no nosso canal do YouTube. Então, aqueles que quiserem assistir, foi uma palestra que durou mais ou menos 40, 45 minutos no máximo, tá bom? Um tema interessante que vale muito a pena. Bom, então o convite que eu quero fazer para vocês é amanhã, né, sexta-feira, a Elaine tem live às 18 horas, às 20 horas tem a live
da Neuza do Essência.espírita, com o livro o Jesus no Lar de Neio Lúcio. Às 22 horas, Daniele vai receber uma convidada especial que ela já divulgou, não é que nem essa surpresa que a gente está aguardando ansiosamente para saber quem é o convidado ou a convidada. Então a Daniele vai receber nada mais nada menos que a nossa querida amiga Flavinha, pelo perfil Amiga Espírita. Então a Daniele vai estar lá. Eu não sei se vou conseguir assistir a live de vocês, porque amanhã é aniversário de meu sobrinho. Então, apesar das situações ali, acharam por bem fazer uma pequena comemoração, para não passar em branco também. A gente também tem que seguir a vida, né? Faz parte dos nossos processos evolutivos, né? Importante que a gente, né? Ah, Kátia, você faz parte do Taperinha? Que legal, Kátia, não sabia não. Ah, então, tá difícil, viu, Olivânia? Tá difícil de arrumar um tempinho, viu? Olha só, pedir a mesa de doces. O Will fica falando essas coisas aí só para dar vontade na gente, né? E então, né? A Kátia, então, faz parte do Taperinha. Que legal, Kátia. Obrigado pela sua presença aí com a gente. Deixa eu subir aqui para... Pronto, agora tá na ordem. Então, às vezes vem um comentário grande e surge essa situação. Vem um comentário grande e dá uma travada na tela. Por isso que eu procuro acompanhar também pelo computador. E a Gláucia chegou a falar para mim, e fica uma dica para vocês. A Gláucia falou assim, nossa, era 8 horas... Desculpa, 10 horas, entrei, não aparecia que eu estava na live. 10h15, nada. Né? Depois, quando ela viu, eu tinha mandado o vídeo para ela, né? Rose, boa noite, seja bem-vinda. Tinha mandado o vídeo para ela. Aí eu falei, olha, o Instagram tem umas coisas estranhas, eu não sei porquê. Por exemplo, alguns perfis, por mais que você ative o sininho, todas as notificações, não avisa, não sei por que acontece. Então eu falei... Se não, você sabe que tem live da pessoa naquele momento e não está abrindo, não está marcando que está ao vivo lá, entra no perfil da pessoa e vai aparecer a fotinho, vai estar pulsando. Clica nela que com certeza vai aparecer alguma coisa. Então é isso que eu faço, recurso que a gente acaba fazendo para quando surge essas lives, né? Essas falhas de comunicação do Instagram. Uma outra dica que eu queria falar para vocês, que na segunda-feira, dia 25, deixa eu ver certinho o horário para não me equivocar, deixa eu ver, aqui na segunda-feira, dia 25, às 19 horas e 30 minutos, vou fazer uma live pela Casa do Caminho de Patrocínio, Minas Gerais, tá? Então vocês fiquem convidados para nos acompanhar segunda-feira às 19 horas e 30 minutos, uma live lá da Casa do Caminho de Patrocínio, Minas Gerais, e é a Casa do Caminho onde frequenta o nosso querido Simão Pedro de Lima, tá? Fica a dica aí, a gente está para definir o tema ainda, para conversar com o pessoal. A Livânia está dizendo que a Laura, a filha dela, Sublime Sementeira no YouTube de segunda-feira. Beleza, feita a divulgação. Bom, hoje o tema, a mensagem da noite, é uma história intitulada A Hipnose. Bom, não sei se vocês já passaram por esse processo de hipnose. Eu lembro que tinha um professor na época do colégio que ele tinha o dom de hipnose, assim, alguma coisa assim. E teve uma pessoa que falou, professor, quero participar desse processo, quero ver como que funciona. E ele pegou, não sei como que é a técnica que ele faz e tudo mais, ele falou para o aluno ficar olhando nos olhos dele, alguma coisa assim, colocar a mão no livro. Tinha um livro ali, ele falou, coloca a mão no livro. E aí não sei o que acontecia, depois que ele fez não lembro exatamente de detalhes, mas depois que ele fez toda a movimentação, ele chegou e mandava ele levantar a mão. Ele não conseguia levantar a mão do livro. Ele não conseguia, travava, não sei o que aconteceu, como é que foi, né?
E ele não conseguiu levantar a mão do livro. Até que o professor fez algum movimento lá, alguma coisa, ele tirou a mão e a classe ficou assim meio espantada, né? Agora a gente não sabe também até que ponto, né? Tem muitos truques. Vocês podem ver esses truques que existem das mais diversas formas. A pessoa combina com outro determinada situação. Então você está achando que ali tem um magnetizador, tem um hipnotizador, desculpa, um magnetizador também. Ficou filé. Gleison. Então eu não sei se talvez tinha algum combinado, mas aquela coisa estranha, né? A coisa estranha. Bom, vamos ver o que nos reserva essa história da hipnose a que submeteu ou tentaram submeter ao Jerônimo, né? Vamos ver essa história da hipnose. Nessa época, enxergava, padecia dores terríveis. Até o lençol que lhe cobria o corpo provocara dores onde ele encostava. Quando sua cama definitiva ficou pronta, os amigos se viram diante de um impasse. Como transferi-lo para o leito sem que ele sofresse tanta dor? Havia um hipnotizador com fama em Uberaba. Resolveram então levar o Jerônimo de Ituiutaba para Uberaba, para que o hipnotizador o fizesse dormir e pudesse mover sem sofrimento. Foram 3 horas de tentativas após que o hipnotizador, desconsolado, falou: ele não é hipnotizável. Os companheiros se olharam entristecidos. Foram se aproximando dele mansamente, com olhares cúmplices, e quando Jerônimo menos percebia, pimba! Pegaram-no de uma vez e o puseram na cama rapidamente. Foi um grito só de dor, mas imediatamente o alívio. A cama havia sido desenhada por inspiração. Anos após, médicos abismados, depois dos costumeiros check-ups, lhe diziam que a cama tinha a inclinação exata para que ele permanecesse vivo, e se estivesse de pé, morria. Se a cama fosse mais inclinada, morria pelos problemas cardíacos. Fato que o mundo espiritual já previra. João Carlos chegou, boa noite, meu querido amigo, seja bem-vindo. Por falar em João Carlos, eu quero saber aqui ao vivo e a cores, João Carlos, se você vai conseguir mandar para nós a leitura da segunda-feira, a hemorragia, aquele caso que você já conhece de cor e salteado. Se você não puder participar ao vivo conosco, mande pelo menos um áudio que a gente coloca aqui o áudio para você, de você contando essa história para nós, tá bom? Então aguardo uma definição sua. Simone, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam, nessa época, o Jerônimo enxergava ainda, mas ele padecia de muitas dores, que a gente sempre comenta. Ele tinha dores terríveis por conta desse problema da artrite reumatoide. A artrite reumatoide, no caso específico do Jerônimo, naquela época não tinha tratamento, não tinha cura. E ele foi atrofiando o seu corpo de tal forma que ele ficava assim, praticamente enrijecido. Ele não tinha movimentos. Por conta da artrite, ele não tinha movimentos. Só que a sensibilidade dele era incrível. Além de tanta dor, o simples encostar do lençol já dava um desconforto enorme para ele. Desconforto enorme. E eu consigo imaginar levemente isso por conta que 2 anos atrás eu tive herpes zoster, né, no braço. E, por incrível que pareça, o simples roçar do vento já deixava uma sensibilidade terrível, né?
João Carlos está em Itapevi agora e amanhã irei a São Paulo. Caso não consiga gravar lá, o farei em Uberaba, pois estarei com o livro. João Carlos, o livro não seria um problema, que eu mandaria para você uma foto da história. Mas então eu agradeço de coração. Se você não estiver ao vivo e a cores conosco, mande o áudio, porque aí a gente coloca aqui você fazendo. Se você quiser mandar um vídeo, não tem problema também. Eu viro a câmera do celular para o computador e a gente segue em frente, tá bom? Mas gratidão pela sua disponibilidade de participar conosco. E então, naquele determinado momento, o que aconteceu? Ele tinha, foi feita para ele uma cama ortopédica especial. Essa cama que a gente vê, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqueles que não conhecem. Deixa eu mostrar aqui a foto da cama. Se é que vai aparecer, acho que vai sim. Tem várias fotos nesse livro, olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês esta foto aqui, que foi essa foto foi tirada aqui em Araraquara. Olha o formato da cama do Jerônimo, praticamente no formato de um S, né? Olha lá, formato da cama dele. Então tinha que ter essa posição. E como colocar então o Jerônimo nessa cama sem que ele sofresse? Como que poderia fazer? Como que eles iam colocar? Porque como ele tinha muitas dores, falaram, vamos colocar, como que vai resolver? Aí lembraram da história desse hipnotizador que ficava em Uberaba e era muito famoso. Então resolveram levar o Jerônimo até lá, de Tuiutaba a Uberaba, que segundo João Carlos, beira mais ou menos 250 quilômetros. Então vejam, essa viagem que Jerônimo fazia a cada 15 dias, né, naquela Kombi para levá-lo no participar no programa, nas reuniões do Grupo Espírita da Prece. E por conta disso, eles foram então levar o Jerônimo até Uberaba para falar com esse hipnotizador. E foi aquela situação, né? 3 horas de tentativa e o hipnotizador ficou desconsolado e afirmou: ele não é hipnotizável. Tipo assim, não tem o que fazer, vocês se viram. Aí numa situação dessa, eu acredito, né? A Jane não relata para nós, mas eu já penso aqui comigo que já havia um combinado prévio, né? Tipo assim, e se não der certo com o hipnotizador? Aí a gente vai ter que se virar nos 30. O que fizeram? Não tiveram, né, olhar um para o outro ali, né, olhar de cúmplice, pegaram o Jerônimo e pimba, né, que nem a Jane coloca aqui, colocaram na cama. Diz que foi um grito só, né, uma coisa terrível. Imagina, né, se ele tinha dor do simples roçar do lençol no seu corpo, imagina uma movimentação brusca assim de tirá-lo de um, sei lá, não sei onde ele estava, mas para colocá-lo nessa cama ortopédica. Então foi um grito só, mas em compensação, o que acontece? O alívio foi incrível. De uma hora só, resolveu o problema das dores dele, porque e essa cama também trouxe esse alívio porque ela tinha sido desenhada por inspiração. Por inspiração. Então, veja, eu estava com um problema, né? O João Carlos dizendo que certamente na época a viagem era bem mais penosa para ele, quase heróica, né? Com certeza, né, João Carlos? Você que fez esse trajeto sabe com certeza quão difícil é ir de Uberaba a Ituiutaba. E por falar em Uberaba, temos um amigo nosso que foi para lá esses dias, o Leonardo aqui do Obreiros do Bem. E então, por conta disso, eu lembrei agora da situação de Uberaba. Mas só que nesse momento, né, que eles colocaram na cama ortopédica e já serviu praticamente para resolver o problema dele, dessas dores que ele tinha. E o que era muito comum em relação ao Jerônimo a pulsação dele, os médicos falavam assim que às vezes não conseguiam ouvir a pulsação, sentir a pulsação dele para medir os batimentos cardíacos. Eles ficavam assim abismados, como que ele poderia estar vivo se não conseguiu às vezes nem captar como que eu diria, não conseguia às vezes nem captar
a pulsação do Jerônimo conseguir. Então ele tinha como eu diria, a máxima e a mínima dele era uma coisa complicadíssima. E os médicos que o examinavam, cada um deles achava interessante o caso e queria estudar, fazer check-up, pesquisar. Eles não entendiam como que o Jerônimo ainda estava vivo naquelas condições. Isso, tanto que ele acreditava, o Jerônimo acreditava que com uns 10 anos depois do problema dele, mais ou menos com uns 30 anos, ele já teria partido para o plano espiritual. Contudo, ele ficou 30 anos nesta cama ortopédica. E não ficou parado. Ele levou a sua mensagem de paz, de esperança e consolo a muitos corações. Muitos corações. E até a gente colocou, né, na palestra que nós fizemos nessa semana, terça-feira, sobre o gigante deitado, lá no Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, que o Jerônimo tinha tudo para viver da previdência social, para viver da misericórdia alheia, para viver deitado sem fazer literalmente nada. Mas ele assim não procedeu. Ele não perdeu a oportunidade do seu trabalho. Só tendo o recurso da voz, ele fez muito mais do que nós que temos praticamente um corpo considerado perfeito. A gente se acha perfeito, mas a gente tem muita imperfeição. Mas o Jerônimo só tinha praticamente a voz. Ele não enxergava, claro, ouvia, né? Ele não enxergava, não conseguia falar, não conseguia pegar um copo para tomar uma água. Coisas mais comuns do nosso dia a dia, você pega aqui uma caneca, né? Você pega e toma água. Ele dependia de alguém que colocasse água para ele. Então ele dependia 24 horas por dia das pessoas, quando ele precisasse fazer as necessidades, fazer os cuidados, a sua higienização, banho, etc, etc. Então cuidar do Jerônimo não era uma tarefa muito fácil. E também não era muito fácil para ele ter que passar por essa situação dependendo das condições da boa vontade dos amigos, como já vimos em histórias lá que nós já contávamos, né, do outro livro. Exatamente, Clara, quando foi perguntado para o Jerônimo o que seria felicidade, e ele falou assim: eu que já passei naquela época, mais de 20 anos deitado nessa única posição, felicidade para mim seria poder deitar de lado. Olha que situação, né? Uma coisa tão comum para nós, e para ele já seria uma coisa incrível, né? Uma felicidade ímpar. Coisa que a gente normalmente não dá valor das pequenas coisas. Quantas coisas nós temos a possibilidade de fazer, de ver, ele não tinha essa possibilidade, né? De locomover, de abraçar uma pessoa. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda, um beijo para o Everton, para a Mari, seja bem-vinda. Então, por conta disso, os médicos, cada vez que iam passar para o médico, os médicos já queriam entender o que acontecia com ele. Faziam check-ups e, finalmente, chegaram à conclusão que esta cama tinha a inclinação perfeita para ele. A inclinação perfeita ao ponto que se ela ficasse em pé, né, vamos supor, se o Jerônimo ficasse em pé, ele iria morrer. Se a cama fosse mais inclinada, também morria por conta dos problemas cardíacos. E isso tudo, como a Jane relata aqui para nós, foi decorrente de uma inspiração da espiritualidade. Então, vejam, ele veio fazer um trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, ele veio num processo de resgate, ele veio nesse processo de resgate, de faltas cometidas em encarnações pretéritas. Contudo, ele não ficou parado. Como eu disse a vocês, ele perdi o raciocínio agora, desculpa. Ele construiu 2 centros espíritas, uma gráfica espírita, uma creche chamada Lar Espírita Pouso do Amanhecer em Ituiutaba, escreveu 6 livros e
Gravou 2 LPs e fez palestras para os mais diversos cantos do Brasil, levando mensagem de consolo, de esperança, acolhendo corações aflitos. Então vejam que ele fazendo isso, ele fez muito mais do que a gente faz. E a gente precisaria, né, sair um pouco da nossa, como que eu diria, da nossa comodidade e ir em busca de alguém que estivesse necessitado, né? Uma palavra amiga, um gesto de carinho, uma palavra de consolo. Tão importante, né? Tão importante. Então, e a gente falando do tema, né, desse caso aqui, a hipnose, a gente tem que lembrar, sim, precisamos estar sempre atentos, né? Precisamos estar sempre atentos com alguns preceitos milagrosos, né? Coisas milagrosas que falam, faz tal coisa, e aí você fica meio que viciado naquilo lá, fica meio que dependente de algumas situações. Então precisa tomar muito cuidado, né? A nossa mente, a gente tem que tomar cuidado com ela, assim, também com o corpo, né? Olá, Débora, boa noite, seja bem-vinda. E a lição da noite traz essas reflexões para a gente, né? Traz essas reflexões para a gente. Primeiro, né, eles foram buscar alguma ajuda. Quem sabe desse certo. Mas não deu certo. Tiveram que usar o método tradicional mesmo, de pegar ali e colocar na cama. De uma tacada só. Não tinha muita opção. Era isso ou, né, como que ia fazer. Mas é sempre lembrarmos que, por mais que o Jerônimo tenha vindo no processo de resgate, de expiação de seus erros, a espiritualidade não a desamparou. Não desamparou de forma alguma, em momento algum. Tanto que essa cama, ela foi desenhada por inspiração. Claro, houve conversas e tudo mais, e na verdade foi isso que aconteceu. A espiritualidade intuiu as pessoas ali que acompanhavam o Jerônimo o formato dessa cama, como que deveria ser. Porque, como eu falei para vocês, prestem atenção. Jamais, se você pensar fazer uma maca, você não pensaria em fazer uma maca com esse desenho. Olha só. Olha que desenho. Olha aqui, ó. Daqui, aqui, vem aqui, ó. Então, um verdadeiro S. E o corpo dele era exatamente assim. A gente não via, né, por uma questão até de privacidade e respeito. Ninguém, só a Maria Luísa, as pessoas que estavam lhe ajudando nos cuidados dele. E essa pessoa, a senhora que está do lado, é Maria Luísa Teixeira Freire, de São José dos Campos. Viu? Silvia, essa daí que é a Maria Luísa. É de São José dos Campos, que... Simone, aqui nós somos todos amigos. Aqui o pessoal aqui é super carinhoso, super caloroso, recebem todo mundo com muito amor, com muito carinho. Luan, boa noite pelo Saber Espírita, seja bem-vindo. E então a gente não via não via o Jerônimo, né, fora da posição da sua cama e do seu lençol cobrindo o seu corpo. E uma questão de privacidade você tem que respeitar, né? Eu acho que muito justo, muito justo. E o Jerônimo a gente já leu em situações lá que nós comentamos, que ele teve quando ele foi colocado nessa cama e tudo mais, ele queria que a cama e o forro do colchão fosse colocado de uma forma colorida, lençóis coloridos, para que não aparentasse que ele estivesse num hospital, né? O João Carlos dizendo que a espiritualidade nunca nos desampara. A gente é que não ouvimos os conselhos. João Carlos. E aquela música do Raul Seixas é muito por aí, né? E as mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar. Estão muito ocupados para pensar. Tá aí, né? As mensagens chegam, só que nós não fazemos a sintonia. Mas a espiritualidade nunca nos desampara. Imagine uma prova dessa, Jerônimo passando uma prova dessa. Por mais que ele passasse por um processo obsessivo, que ele mesmo relata em situações aí, que ele conseguia dormir no máximo 2 horas por noite. E teve uma vez que a Márcia França comentou conosco que ele ligou para a Márcia
acho que de madrugada, alguma coisa assim, pedindo para a Márcia ficar em oração, em prece, meditação por ele, ligando, conversando juntos ali, porque havia um espírito obsessor que perseguiu Jerônimo há muitas encarnações. Ele estava ali incomodando-o. Por que perseguia? Porque havia um elo, né? João Carlos, agora a palavra mágica que você gosta, né? Porque havia um elo de ligação, né, João Carlos? Que você adora isso. Havia uma ligação entre eles, né? Vamos tirar o elo, então. Havia uma ligação fluídica entre eles, porque quando você nutre um amor muito grande por uma pessoa, por um ser, por um espírito, e você, né, parte para o plano espiritual, outra parte para o plano também, né? As duas partes. Há uma ligação muito forte entre eles. Uma ligação muito forte. E por conta disso, também a outra situação é verdadeira. Os ódios, os desamores também aproximam as pessoas. Porque o ódio nada mais é do que o amor corrompido. Então, por exemplo, certamente o Jerônimo deve ter aprontado alguma por este espírito que o perturbava. E ele veio numa situação de cobrança, né? Uma situação de cobrança. A Silvia falando assim, toda vez que imagino o Jerônimo aceitando a sua passagem pela vida. Imagino também todos os amigos e familiares reunidos também aceitando ajudar na sua jornada. Olha, Silvia, eu vou dizer a você que principalmente aquele grupo que esteve muito próximo ao Jerônimo, lá de Ituiutaba, eles realmente tinham uma ligação espiritual com ele. Eu não me incluo nessa situação não, viu gente? Não pensem não que não estou me achando nada disso. A gente só está aproveitando a oportunidade para levar a mensagem do Jerônimo, né, e o exemplo de vida dele para vários corações queridos, para várias pessoas que não conheciam o trabalho dele. Agora, o que eu fico muito feliz e contente é pela seguinte situação. Como imaginar, né, que o Jerônimo, né, que rodou o Brasil afora, em Petrolina, no Pernambuco, fosse ter um grupo espírita, Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça. Quando eu vi, até descobri que era em Petrolina, e conversando com o Yuri, ele chegou a contar alguns detalhes de como surgiu essa ideia, né? Pleonasmo redundante. Tá certo, né? Mas gente, olha, que fala o seguinte, é porque às vezes a gente erra sem querer e às vezes a gente erra de propósito, né? Como eu falei, eu brincando o elo de ligação, que o João Carlos de vez em quando ele faz umas postagens aí fazendo umas críticas desses pleonasmos, né, redundantes, como o Will está dizendo aí. E a gente faz essas brincadeiras também para a gente ficar um pouco mais atento. E quando a gente presta atenção no que a gente falou, aí sai essas abobrinhas junto, né? Mas faz parte do processo, né? Só não erra quem não faz, né? Então, vamos procurar errar cada vez menos, né? Ainda mais que a gente está aqui entre grupo de amigos, fico muito feliz porque você não tem essa pretensão, você não está dando uma palestra num centro espírita, numa casa, né? Então você tem uma seriedade, uma forma de se apresentar, evitar alguns erros de linguagem, sem dúvida, numa palestra. Mas aqui está entre amigos, é uma conversa bem simples, bem despreocupada, né? João Carlos está dizendo, consta que a maioria dos personagens de Romance de uma Rainha reencarnou no Triângulo Mineiro. João Carlos sabe tudo, tá vendo? O ódio é o ápice do amor. É verdade. É o ápice do ano, não sei, acho que é do amor, né? Eu não sei, o Ari colocou, mas acho que não deve ser do ano, acho que deve ter sido algum equívoco, né? Mas tudo bem. Tem uma amiga nossa aqui em Araraquara que certa vez e ela ficava o Jerônimo ficava na residência dela, né? Dela, do marido dela, tudo mais. E passavam assim, depois que o pessoal ia embora, porque eles abriam a casa deles, esse casal, né? Abriam a casa deles, cederam o próprio quarto, né? Que era uma suíte, para o Jerônimo ficar com a Maria Luísa também lá. E certa vez o
o Jerônimo falou para essa pessoa que se ela lesse o romance de uma rainha, que ela iria se encontrar lá naquela descrição. Ela falou assim, eu vou ler não, falou, eu acho que eu estou com medo de saber quem eu fui. Carla, boa noite, seja bem-vinda. Estela Mara, boa noite também, seja bem-vinda. Então ela falou, eu não quero saber disso não. O Will está dizendo que o João reencarnou lá também em uma época distante, não sei. Aquilo que eu falo para vocês, gente, não vamos nos preocupar quem fomos. Quem fomos, pouco importa, né? Não importa o que estamos sendo hoje. Certamente a gente já errou e muito, né? Espíritas de grão em grão, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que eu falo para você, não vamos nos preocupar com as nossas vidas pretéritas. Vamos nos preocupar com o momento atual. Vamos procurar ser um pouquinho melhor e melhorar a cada dia, porque com certeza esta é a nossa melhor encarnação. Ou como eu costumo brincar, esta é a nossa melhor encadernação. Então, por conta disso, vamos focar no que a gente está vivendo. Vamos focar no que a gente está vivendo. Não percam tempo, não percam tempo. Tem tal lugar que revela quem eu fui, existe um programa de... Gente, cai fora dessas encrencas. Enrascada. Não tem nada... olha, se fosse dado a nós saber quem fomos, a gente não vinha com o véu do esquecimento. Então nós vamos saber quando a gente chegar no plano espiritual, no momento certo, na hora certa, se houver necessidade também. Que de nada adianta. Porque imagina, se você já vem aqui num processo de resgate, dentro de um determinado agrupamento, se você souber que aquela pessoa que você tem como irmão, como pai, como mãe, como filho, foi uma pessoa, um inimigo seu do passado que te prejudicou, como que você conseguiria resolver esse problema? Difícil, né? Difícil. Nós somos muito... temos assim o que a gente costuma dizer, o sangue à flor da pele, né? A Sueli, estamos na nossa melhor versão, com certeza, já erramos muito, vamos errar bastante ainda, mas vamos procurar errar menos nos erros que já cometemos. Se já erramos uma vez, vamos procurar pelo menos aquele lá não errar novamente. Porque a gente brinca, né, que errar é humano e persistir no erro não é tão humano assim, como a gente costuma falar, né? Tem uma linguagem popular que a gente não vai utilizar porque é uma questão até de educação e um respeito ao animal, né? Eu acho que o animal recebe aquele nome, mas não tem nada a ver. O animal que já fez muito trabalho em prol de muitos trabalhadores do campo. Então não tem que utilizar pejorativamente o nome daquele animal. Bom, vocês já entenderam, né? Eu tenho medo de saber o que fui, pior é o que fiz. Silvia, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com isso. A gente pode ter alguma noção, uma vaga lembrança de alguma coisa, mas não fica escarafunchando lá, que nem as pessoas costumam dizer, né? O João Carlos está dizendo assim, que tem um vídeo do Amigos da Luz, eu sei o que você fez na reencarnação passada, é um ótimo vídeo. Eu gosto quando o João Carlos vem, que ele dá o complemento, ele está sempre ativo, né? Ativo não, desculpa João, saiu errado, está sempre... não é ativo, é sempre atento, gente, ativo com atento, tem nada a ver. Sempre atento, ele vem e complementa as observações. E quando o João Carlos, eu vou dar uma dica para vocês, quando o João Carlos, por alguma razão, não pode assistir ao vivo, depois ele assiste no dia seguinte e faz comentários oportunos, seja pelo IGTV, seja também no canal do YouTube. Eu fico muito feliz pela complementação do que o João Carlos traz para a gente nas lives. E eu ia ficar muito contente, João, se você pudesse participar ao vivo conosco na próxima segunda. Mas se não tiver, vai a sua voz e a sua imagem. Se não der a sua imagem e a voz, vai pelo menos a sua voz contando essa história. Tá bom?
Então, segunda-feira, nós vamos ouvir a história chamada A Hemorragia, que vocês já devem ter ouvido, já escutaram essa história, mas se der certo de João Carlos gravar para nós, vai ser muito bom. Então, segunda-feira, vamos chegar com a história chamada Hemorragia. A Hemorragia. É aquela situação que Jerônimo passou, mas eu não vou contar a história agora não. Embora algum de vocês já saibam. Retomando então os avisos, amanhã às 6 da tarde Elaine Menato tem live, às 20 horas a Neuza do Essência.Espírita, o médico Jesus, o Jesus no Lar de Neio Lúcio, às 22 horas a nossa querida amiga Daniele vai receber para a live Flavinha, nossa querida amiga espírita, no projeto do livro O Médico Jesus, ó, trocando os Jesus de um lado para o outro, o Médico Jesus, às 22 horas. E na semana que vem, às 19 horas e 30 minutos, eu estou participando de uma live com o pessoal da Casa do Caminho de Patrocínio, tá bom? Às 19 horas e 30 e às 22 horas estejam conosco para essa live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Na semana que vem ainda, as nossas lives vão ser de segunda a quinta. Até dia 28, as nossas lives seguem normal, tá? A partir do dia 2 de maio, ou seja, a partir do mês que vem, as nossas lives passarão a ser segunda, terça e quarta-feira. A quinta-feira, às 22 horas, a Flavinha está entrando no horário das 22 horas. Então, nós cedemos o horário das 22 horas para ela, que é muito bom, que vem trazer uma renovação também nas nossas lives. Vem livros diferentes, se bem que a Flavinha já vinha fazendo, mas num horário diferenciado. Um horário diferenciado que talvez às 9h15 pode ser bom para alguns, mas um pouco mais difícil para os outros comparecerem. Então eu convido a vocês que a partir do dia 5 de maio, Flavinha, amiga espírita, no perfil, fazendo as lives das 22 horas. O nosso querido francês, por um período, né, o nosso querido Apolo, menino espírita, que está na terra de Allan Kardec, está em Paris, né? A gente tenta ir para Aparecida do Norte, nem ir para lá a gente consegue, né? Mas o Apolo, graças a Deus, está em Paris realizando um sonho. Parabéns, querido, por essa sua viagem, que eu fico feliz que você, tendo a oportunidade de viajar para qualquer lugar, pediu para os seus pais para visitar Paris, né? Visitar Paris. Ele esteve no túmulo de Allan Kardec, ele já fez várias e diversas postagens também. Sigam lá o Apolo Menino Espírita, esse menino é fera, tem acho que 10 anos, mas olha, cabeça de quase 100, né? Tamanha vivência dele. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então, fica um convite para vocês, tá? Deixa eu ver agora o que mais que eu ia falar. Acho que principalmente, né? Estou falando das outras coisas. Sábado, então, definido, revelado para vocês o horário da live da revelação. Vai ser às 20 horas, no dia 23 de abril. Imperdível. Vocês vão descobrir quem será esta pessoa que vai estar conosco na live do dia 14 de maio do Refletindo com Amigos, falando sobre reforma íntima. Então, olha, sábado próximo, a grande revelação, a live da revelação. Venham todos, estejam conosco, que vai ser muito bom para vocês descobrirem finalmente quem é esta pessoa, né? Como vocês falam, ser de luz, todos nós somos, né? Ser de luz, queremos ser luz. Olha que legal, ser luz um dia, seremos, né? Somos seres ainda em processo de iluminação espiritual, mas estamos todos, como diz aquele livro do Emmanuel, né? A caminho da luz.
Beleza? Finalmente, claro, finalmente vamos descobrir. Eu já fiz uma postagem lá, se vocês puderem, vão colocando quem que vocês acham que é. Aí a gente vai fazer uma contagem para saber. O João Carlos atrapalhou o suspense, né? Ficou tão... O João Carlos fez uma... Nossa, olha isso, o que é isso? Pessoa aí com tanta exigência, com tanta... Nossa, o que é celebridade que você vai trazer aí para... A pessoa... Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode revelar aquilo. Falei, João, eu que estou fazendo marketing, João Carlos. Eu que estou fazendo marketing, faz parte do processo, João Carlos, faz parte. Mas, na verdade, foi um combinado com esta pessoa que a gente só iria revelar na live. E vejam só, eu fiquei impressionado, porque quando foi para fazer uma live com a Bárbara, eu fiz uma live privativa com a Bárbara, uma live privativa. E a Bárbara gostou da brincadeira, né? Entre aspas, né? Ari, sessão presencial. Mas, olha, você vai ver depois, vai estar gravado, se Deus quiser, né? O ser de luz, é o ser de luz, João, o ser de luz. E então a Bárbara, ela quis fazer uma live privativa. Então ficou só eu e a Bárbara no modo privado, que como se eu estivesse fazendo uma chamada de vídeo com a Bárbara. Aí falou, e aí? Quando a hora que você quiser me chamar, então eu vou direto aí. E aí eu pensei, caramba, eu estava já com alguma programação de pessoas para fazer refletindo com amigos. Como que eu ia fazer com a Bárbara? Falei, não, vamos fazer o seguinte, Bárbara, vem num dia aí no Momentos com Jerônimo, a gente bora lá. E esta pessoa que vai estar sendo revelada como é que fala? No sábado, o que aconteceu? Ela falou, não, falei, ainda conversei com ela hoje. Falei, vai querer fazer um privativo? Não, vamos direto. Já que é aí, vamos direto mesmo. Olha, eu fiquei impressionado. Já é um bom sinal, né? É um bom sinal, então significa que estamos aí, né? Estamos aí. Então votem lá quem vocês acham que é. A dica que eu dei para vocês. Esta pessoa não é uma das pessoas que já esteve comigo no Refletindo com Amigos, tá? Não é uma pessoa que já esteve comigo no Refletindo com Amigos. Então, por exemplo, não é a Ana Tereza, não é o Dinei, não é Marquinho, não é Jacira, não é Grace, não é a Monique. Esses 6 com certeza não são, tá? A Bárbara não esteve comigo no Refletindo com Amigos. Tá? Tô falando para vocês. João Carlos já fez live comigo, mas nunca esteve no Refletindo com Amigos. Tá? Daniele já esteve comigo, mas ela não esteve, ela vai estar no Refletindo com Amigos lá para setembro. Então também não é a Daniele, não é a Dani, tá? O João Carlos achou que era o Deluca, gente do céu. Só porque veio a Ana Tereza, não é por aí não. A Ana Tereza é mais fácil de falar com ela do que o Deluca. O Deluca você tem que marcar audiência, né? É juiz, tem que marcar audiência com ele. Olha, trocadilho, né? Trocadilho. A Clara também não esteve no Refletindo com Amigos, a Ana Lupe não teve, a Morgana não teve, quem mais não teve? A Silvia não teve. Gente, chega, né? Não vou ficar falando, daqui a pouco eu vou entregar quem é. Tem aniversário da Clara? Não. O Will também não, mas o Will não mostra nem a foto dele, você acha que ele vai? Aí eu falei para ele, não, eu vou pelo computador, né? O Will não mostra nem a foto dele, não, quanto mais que ele aparecer aqui, só se for a surpresa da surpresa, que o Will. Mas aí, só para aguçar a curiosidade de vocês, sábado então, às 20 horas, vai ser uma live em formato duplo, né, que eu começo. E vai ser um bate-papo, vou informar, vocês vão saber quem é. Ana Lúcia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então vou informar quem é, vou trazer a pessoa, a hora que eu trouxer a pessoa, vocês vão ver, a pessoa vai aparecer aí. E a pessoa vai vir, olha só, vai vir por um perfil que não é o nome da pessoa. Mais um suspense. Qual perfil será? Qual perfil será? Então vejam lá. E depois que eu passar algumas dicas, algumas orientações, que vai acontecer? Nós terminamos a live, vou salvar essa live, né? Precisamos salvar.
porque, né, importantíssimo, essa live é imperdível, temos que salvar. Aí a gente inverte, esta pessoa abre a live, boa, vai vir mascarada, põe a máscara embaixo. Que legal, gostei. Boa dica, olha. Não sei se minha convidada está aí, agora já não vi, né? Se às vezes a pessoa entra um pouco, sai, né? E o que acontece? Então fica uma dica legal, a pessoa. Ou então faz diferente, né? Você faz aquela invertida de tela, né? Você faz cadê aqui? Deixa eu achar inverter. Você faz isso, ó. Você traz a pessoa, mas vai aparecer o perfil dela, não adianta. Aí você joga a tela para lá, ó. Aí, ó. Você faz isso, né? Pronto. Aí você não vê a pessoa. ou faz diferente, você faz isso aqui, quer ver? Ó? Mas aí vai mostrar, onde está? Até ali, aqui, cadê? A câmera aqui, ó. Você faz isso, ó. Fica só a fotinha aparecendo. Olha, vocês estão jogando tudo no... Estou até... a Sueli falando, está com brotoejas de tanta curiosidade. Sueli, sábado, horas vai acabar a curiosidade. Vamos terminar essa novela que deixa-nos todos curiosos. A Daniele foi mais simples, né? Ela já avisou logo de cara, já tinha falado para mim que era Flavinha, e outro dia conversando com a Daniele, estava me explicando algumas coisas de salvamento, de colocar em séries, né? E ela, você não vai falar para mim? Eu falei, não posso, Daniele, não posso. Eu prometi para essa pessoa e eu não posso divulgar. Então eu estou sendo, né? Estou sendo íntegro e fiel ao que eu falei, tá? Mas vamos lá, né, gente? Agora vamos para as nossas vibrações. Agradeço uma vez mais a presença de vocês. É uma alegria muito grande a gente trocar essas ideias, que eu falo assim, a gente faz uma live e é diferente de uma palestra, porque uma palestra você fala sozinho praticamente, né? Quando você faz uma live, você interage. E a participação de vocês é fantástica. Eu fico feliz por tantas coisas, né? Esta participação de vocês, a gente interagindo aqui, eu lendo os comentários de vocês, e também, o que acontece? Que vocês, mesmo quando eu não estou na live, vamos supor, quando é a live da Daniela, e quando vai ser a live da Flavinha também às 10 da noite, que vocês estão, né? Estão participando também. Então e vocês se cumprimentando, interagindo, como é bom, né? Muito feliz mesmo. O Will dizendo, é simples, Sueli, quem não participou do Refletindo com Amigos, gosta de doces, vai participar com Caminhar Espírita. É essa pessoa. O Will já está jogando que é a Clara, né? Não sei, Will, não vou dizer, não posso dizer que sim ou que não, tá? Não posso dizer que sim ou que não. Só posso dizer quem já foi e quem já fez o Refletindo não vai estar. E quem vai fazer também. Então não vai ser o Yuri Dantas, não vai ser a Elaine, que vai vir em julho, não vai ser o Vitor do Coração de Luz, não vai ser a Daniele e não vai ser o Vitor Hugo Menino. Então essas 5 pessoas não, que já estão escalados lá para frente. Tá bom? Gente, vamos às nossas vibrações, que eu vou convidar então a todos, que aqueles que se sentirem confortáveis, pegar um copo com água, né? Colocar para fluidificação. Nós vamos colocar aqui as preces e vibrações. É o momento de cada um de vocês pensar naquele ente querido que está necessitado de um socorro, de um lenitivo, precisando de uma sustentação espiritual, passando por algum processo de saúde física, mental e espiritual, né? E assim, queridos amigos, convidamos então a todos neste momento, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, deixar-nos envolver pelos acordes desta melodia que entra pelos nossos ouvidos e chega até os nossos corações e vibra e pulsa na mesma intensidade do universo. Dirigirmos-nos às esferas luminosas, ao encontro do nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas que não mede esforços para nos amparar, nos proteger, nos abençoar. E a Ele vamos pedir, Mestre,
Abençoe a cada um de nós que se encontra nesta live, nesta noite. Abençoe a quem já passou por ela ou vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos. Abençoe aquele familiar que está passando por algum processo obsessivo, aquele familiar que está passando por um problema de saúde física, mental, espiritual, aquele familiar que porventura estiver internado em sua casa, que a equipe médica espiritual Dr. Bezerra de Menezes e que Jerônimo Mendonça possa acolher as nossas súplicas para que ele possa ser atendido, esses pedidos só de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um desses irmãos necessitados. Derrame suas bênçãos, Mestre, em todas as pessoas cujos nomes estão gravados na tela agora aberta, que cada um deles recebam as melhores energias de paz, saúde e reequilíbrio. Abençoe também aqueles que partiram para o plano espiritual. Abençoe aqueles que aqui ficaram. Abençoe os doentes, aos médicos, atendentes, enfermeiros, que estão diuturnamente amparando a tantos corações aflitos. Vamos lembrar dos velhinhos nos asilos, nas crianças órfãos, nos nossos irmãos presidiários, nos sem-teto e aqueles ainda que perambulam pelas ruas sem ter um lar, perdidos ainda nos vícios, nas drogas, no alcoolismo. Temos ainda, Mestre, um pedido muito particular a lhe ser feito. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. E agradecidos que somos pela oportunidade, rogando que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar essas águas e derramando sobre elas o bálsamo da esperança, da paz e da harmonia em nossos corações. E agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecidos à espiritualidade maior, a Jerônimo Mendonça, nosso querido amigo, pelas lições tão proveitosas para as nossas reflexões. Agradecendo a cada um de vocês, amigos queridos do coração, que estão sempre conosco, irmanados num só pensamento, num só coração. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu agradeço uma vez mais cada um de vocês que esteve aqui conosco e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um final de semana repleto de paz e harmonias espirituais. Até sábado, às 20 horas. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, gente.